Olá, mais uma vez nos encontramos para discutirmos um pouco a respeito do ser humano considerado à luz da doutrina espírita. Sempre que inicio uma explanação de natureza espiritualista, anoto com bastante destaque a natureza existencial do ser humano. O ser humano aparentemente se resume no dinamismo de um corpo físico. Mas esse dinamismo do corpo físico, ele é encontrado no cosmos. Tudo é movimento, tudo é transformação, tudo é energia, tudo é sucessão de formas. E, evidentemente, o ser humano, na condição de forma, não poderia deixar de sofrer a influência desse dinamismo. Ocorre que o ser humano aparentemente é forma viva. Aparentemente. Por que aparentemente? Porque, na verdade, a vida dessa forma não é do corpo humano. A vida dessa forma, ela é recebida pelo corpo humano. O corpo humano recebe a chama da vida. Sem espírito, o corpo humano não tem vida. Muitos atribuem a vida à alma. E dizem alma e corpo. Mas, a bem da verdade, alma significa espírito encarnado num corpo físico. Porque se o espírito não estiver encarnado, então nós não temos vida consciente, percebida, racional, dotada de inteligência e de percepção a respeito de si própria. Esse é o lado espiritual do fenômeno denominado corpo humano. O outro lado, o lado físico, o lado daquilo que se vê em ação, aquilo que encerra, que guarda dentro de si, na sua essência, o espírito. Encontram-se tipos e classes as mais variadas. Classes sociais. O fenômeno classe social, evidentemente, é sociológico.
E existe uma ciência que cuida desse ente, que é a sociologia. A sociologia tem por objeto o estudo do ser humano revelado na sua ação, no seu comportamento junto à sociedade. Mas esse comportamento junto à sociedade sofre influências externas. Influências de natureza familiar, influências de natureza política, influências de natureza econômica, influências de natureza de lugar, de tradição, enfim, sofre uma série de influências. E essas influências são critérios que classificam as classes, classificam os grupos sociais, identificando-os conforme a influência. Então, nós podemos, por exemplo, classificar os grupos sociais pelo critério econômico: ricos, medianos, pobres. Pelo critério religioso: cristão, muçulmano, budista, espírita. De acordo com os critérios, nós classificamos. São as classes sociais. E a sociologia se preocupa em estudar essas classes, as influências, a força da influência, o condicionamento a essas influências, as características de um grupo por causa das influências e assim por diante. Mas tudo isso diz respeito ao ser humano vivendo no dia a dia. Pouco aparece como preocupação relativamente ao critério interior, ao critério íntimo, ao critério pessoa relacionada diretamente com o espírito. Há classificações, como Kardec fez, dos espíritos. Espíritos evoluídos, espíritos atrasados, espíritos brincalhões. Mas essas classificações, essas classes de espíritos, aparecem no estudo da doutrina espírita. O que importa agora, o que importa dizer, é algo relativamente ao aprimoramento do espírito. Aprimoramento do espírito. Aprimoramento do espírito, o aprimoramento, ele tem vetores, ele tem direções as mais variadas. Porque é necessário que se coloque aprimoramento com consciência da causa do aprimoramento e aprimoramento sem consciência da causa. Os cientistas, os inúmeros cientistas, todos estão voltados às tarefas que dizem respeito à qualificação intelectual de conhecimento de cada um. Todos. Quando estão diante de um quadro negro, cheio de fórmulas, de equações da física, todos comungam o mesmo momento, o mesmo objetivo,
e percebe, entende, debate, discute aquelas equações. Portanto, a ciência é uma qualidade que reúne pessoas dotadas de conhecimento evoluído para determinada finalidade. A finalidade, entretanto, resulta de desejos outros. Desejos quase sempre, com raras exceções, voltados àqueles aspectos egoístas e orgulhosos, perigosos. Poder, orgulho, ciúme, vingança, ódio. Mas por que prevalecem esses aspectos diante do ser humano e que atinge até mesmo cientistas que são pessoas evoluídas? Por que isso acontece? Isso acontece porque existem leis divinas, leis naturais, leis morais, estão relacionadas na parte terceira do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Muitas vezes, leis da adoração, quer dizer, é a sensação de que há um Senhor Criador, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, da criação. Existe a lei do trabalho, existe a lei da igualdade. Então, igualdade de oportunidades. Todos têm as oportunidades. Mas existe uma lei da liberdade, ou seja, a lei da pessoa ter livre-arbítrio. A pessoa escolhe o que deseja. E o seu desejo, se está preso ao egoísmo, não é um bom desejo. Se está preso ao ciúme, não é um bom desejo. Se está preso à vingança, não é um bom desejo. Então, a lei da liberdade é uma lei que dá a todos o livre-arbítrio para a escolha. Mas existe uma lei, a lei da caridade, a lei da fidelidade à verdade, né? E aí é que há necessidade de um aprimoramento, de um ajustamento espiritual, para que, dentro da lei do equilíbrio cósmico, aquilo que está a acontecer, seja em relação aos fenômenos cósmicos, naturais, planetários, sejam fenômenos relacionados com a pessoa em viver, né? Esses fenômenos são acontecimentos que dependem de causa. E é uma regra absoluta, sem contestação, de que causa boa, resultado bom. Causa má, resultado ruim, né? A causa motiva, origina, dá vida ao resultado. Agora, as causas não são por acaso, não aparecem. As causas para o ser humano ocorrem por força da sua estrutura espiritual, que aciona a sua consciência, a sua estrutura mental, e reflete
no pensamento. E o pensamento se realiza porque o corpo humano possui órgãos adequados, órgãos próprios para aquela troca de energias num determinado ponto, gerando aquele efeito chamado pensamento. O pensamento não está lá no cérebro. O cérebro é um instrumento que processa o pensamento. O pensamento ele tem uma causa espiritual mental. Mental. Agora, a consciência dessa causa espiritual mental pode ser mais ou menos. Mais consciência, menos consciência. E a consciência, o grau de consciência depende do conhecimento, depende do aprimoramento espiritual. Porque se não se considerar esse lado e se jogar só para o lado físico, o que prevalece? O que prevalece? Usando a própria sociologia, nós podemos dizer o seguinte: conceituar o ser humano. O ser humano é do reino animal, mas ele tem uma distinção porque ele é racional, ele tem a razão. Mas, sociologicamente, ele é econômico. Ele é um animal eminentemente econômico, certo? Psicologicamente, ele é um animal de comportamento egoísta. Certo? Portanto, o ser humano, ele é complexo. Ele é complexo. Predomina, de acordo com o ambiente em que ele vive, a influência econômica. Por exemplo, um mundo consumista, o que importa é o dinheiro. Por quê? Porque a propaganda, a indução, leva o homem ao consumo. E ele se torna vaidoso. Ele cria ilusões, né? E se escraviza diante dessas ilusões. Então o vaidoso acha que ele tem que ser belo, deve se vestir bem, ter etiqueta, falar numa voz suave, porque essa é a realização do ser humano. Convenhamos, é uma realização efêmera, é um sonho, é uma quimera, certo? Essa é a vaidade. O orgulho. O ser humano consegue viver em sociedade, ele estuda, ele ouve, ele participa, e algo de bom ele guarda dentro de si. Mas, em regra, ele quer mostrar mais do que ele é. Por causa do ciúme. Se ele está diante de uma pessoa que é um pouco melhor do que ele cria uma imagem para mostrar que ele é melhor do que aquela pessoa. E não aceita contestação, não aceita comparação. Então, esses são todos os problemas do cotidiano. Agora, no plano espiritual, não há lugar para o orgulho, não há lugar para a vaidade, não há lugar... Por quê? Porque o espírito, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem corpo, ele não tem densidade física, ele não é voltado ao belo. O espírito é luz. Onde houver luz, ausentes as trevas, ausente a escuridão. E a escuridão é a ignorância. A escuridão é a ignorância. Aliás, vaidade, do latim vanitas, vanitatis, significa vazio, oco, sem conteúdo.
O vaidoso é vazio, é sem conteúdo. Isso não cabe no plano do espírito. A vaidade não cabe no plano do espírito. Bom, por que eu disse tudo isso? Por que eu coloquei todas essas situações a respeito do complicado ser humano? Por quê? Porque ensinar espiritualidade é muito mais espinhoso, é muito mais desafiador do que a cultura aferida no relacionamento das pessoas. É muito mais complicado. Por isso Cristo é denominado mestre, o ilustre professor, mestre, porque Cristo assumiu o encargo, a tarefa árdua de ensinar os espíritos vazios, os espíritos ligados às vontades, aos desejos, aos vícios da carne. Muito bem. Há uma passagem de Cristo que se encontra tanto no livro sagrado quanto no evangelho organizado por Kardec. Há uma passagem que tem o seguinte título: dar-se-á muito aquele que tem, e tirar-se-á de quem nada tem, e tirar-se-á tudo. A primeira ideia que se extrai dessa máxima, né, dessa verdade que Cristo quis levar, é assim: mas poxa, quem tem, eu ainda vou dar mais. E aquele coitado que não tem, o pouco que ele tem ainda vou tirar. Mas que ensinamento cristão é esse? Aí vem o arremate. Muitos serão chamados, poucos serão conduzidos. Certo? Muitos serão chamados, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Tudo isso não parece discriminação? Tudo isso não parece maldade? Tudo isso não parece coisa de perverso? Mas foi Cristo que disse. E jamais se pode aceitar que o mestre estivesse discriminando seus irmãos. Indagaram a Cristo, seus apóstolos, fizeram a seguinte indagação: mestre, há certos momentos que as suas palavras não são alcançadas por nós, né? Por que o mestre fala por comparações, por parábolas? Por que o mestre não é objetivo? Por quê? Aí Cristo responde: aquele que muito tem, receberá mais. E aquele que nada tem, será tirado tudo que ele possa ter. E eu digo, por palavras, por comparações, pelo seguinte: vocês que me acompanham conseguiram assimilar, evoluir, aprimorar o espírito
e passaram a compreender a minha tarefa na terra. Passaram a compreender. Essa compreensão é o começo de uma evolução ascendente, de uma evolução que não será interrompida por outros fatores. Então, vocês têm e receberão mais. Aqueles recalcitrantes, aqueles vazios, aqueles teimosos, aqueles ligados aos vícios, dos quais eles não pretendem se desvencilhar e buscar uma luz, são vazios, nada tem. E se nada tem, a oportunidade de escolha, ela é tirada. Por quê? Porque eles nada têm. Mas não significa que eles foram excluídos. Porque um dia, ao receberem uma luz, já terão alguma coisa e muito virá. E muito virá. Certo? Então, Cristo procurou demonstrar que, quando se diz muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, o que Cristo quis dizer que a escolha na espiritualidade não é uma mera seleção do melhor para uma certa tarefa. Não é. A escolha na espiritualidade é a opção por alguém que já está a trilhar o caminho da evolução. Então, muitos são chamados, mas poucos revelam que passaram a trilhar o caminho da evolução. Existe no Livro dos Espíritos uma questão, se não me falha a memória, a questão 654, que se refere às leis naturais. E as leis naturais são leis irreversíveis. As leis naturais são leis que vigoram sem possibilidade de revogação, né? E as bem-aventuranças de Cristo, que é a verdade absoluta, quase todas estão pautadas nessas leis naturais. Nessa questão 659, se faz uma menção à adoração de Deus, necessária, porque desde que o ser humano é ser humano, ele tem algo dentro de si que o instiga a admitir que há algo superior, seja lá o que for, mas há algo superior. E ali se faz uma referência ao orgulho. Se faz uma referência ao orgulho. E nós vamos verificar que o orgulho difere da vaidade, a qual nós já fizemos uma referência. A vaidade é a pessoa criar uma ilusão para se valorizar. Para se valorizar, né? Então ele acha que o hábito faz o monge. Ele acha que a apresentação faz com que a pessoa seja aceita. É evidente que um morador de rua, sujo, mal cheiroso,
não será permitido entrar em um restaurante de luxo. Por quê? Não vai ser. Mas esse problema é outro. Esse problema é a discriminação sociológica das classes sociais. Isso é puramente humano. Não tem nada a ver com a espiritualidade. É puramente humano, né? Se nós tomarmos a irmã Dulce como referência, a irmã Dulce entrava em ambientes pobres, crianças doentes, pessoas mal cheirosas, entrava, impunha as suas mãos, passava de um passe magnético, fazia a sua oração, abraçava. Sabe? Mas por quê? Porque a irmã Dulce tinha uma evolução espiritual elevada. Ela estava longe dessas presilhas humanas. Ela era uma abnegada. Ela era uma abnegada. Então, sociologicamente, a irmã Dulce está fora. Está fora. Porque o campo dela era a espiritualização. Pois bem, então o vaidoso, ele cria uma imagem para autoafirmação física. Física, né? Física. Já o orgulhoso, não. O orgulhoso, ele tem alguma coisa, ele não é vazio igual o vaidoso. Ele tem uma qualidade. Só que ele, por causa dessa qualidade, ele não aceita concorrência. Ele não aceita que alguém possa ter mais atenção do que ele. Ele não aceita ficar em segundo lugar. Ele quer ser elogiado, ele quer ser enaltecido, ele quer aplausos, medalhas, diplomas, referências em jornais, revistas. Eu sou um homem público, eu quero tal. Normalmente político é assim, normalmente artista é assim, tal. Então, o orgulho é perigoso. O orgulho é perigoso. É perigoso por quê? É perigoso porque no momento em que o orgulhoso se sente concorrido, ele pretende eliminar a concorrência. E nesse desejo de eliminação da concorrência, ele é levado ao rancor, ao ódio e aquilo que é o pior vício, a cólera. E no momento que ele está colérico, ele pode praticar um ato tão indesejado, tão violento, um ato que ninguém acredita. Como que alguém pode dizer assim, poxa, ele era o melhor amigo daquela pessoa e ele estrangulou aquela pessoa com ódio mortal só porque tal. Então vê, aí depois que passa, o orgulhoso se arrepende. E ele diz, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não faria aquilo, mas já fez. Por quê? Porque não vigiou a causa, o orgulho. E o orgulho nasceu de desajustes do livre-arbítrio. Portanto, cuidado, reflitam muito sobre aqueles momentos que se perde a noção das coisas. Na família, fora de casa, no trabalho, em reunião de amigos, no trânsito, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Cuidado com a fronteira do orgulho, porque passou para lá é precipício, é ruína, é queda. Cuidado.
Mas como é que eu vou ter cuidado? Eu faço as minhas orações, eu vou na igreja, eu me confesso, eu procuro ser bom. Não, não é por aí. Não é por aí. O que tem que se fazer é assumir uma postura inicial de filtro. Filtrar o quê? O meu comportamento. Meu comportamento. Eu vou acender um cigarro, filtro. Ele tem filtro, mas ele tem filtro físico. Faça o filtro espiritual. Olha para o cigarro, conversa com ele, escuta. O que você vai me trazer de bom? Em primeiro lugar, o seu calor, a sua fumaça, vai prejudicar o meu pulmão do meu corpo físico. Depois, o alcatrão, a nicotina, vão obstruir, né, as passagens de ar do meu pulmão. Você vai mexer com a minha pressão arterial. Você vai mexer com os meus intestinos. A minha digestão não vai ser a mesma. Eu vou ter problema nasal. Escuta, qual é a sua real intenção? Ou melhor, afinal de contas, por que que eu te prestigio e ainda pago por isso? Por quê? Entidade maldita, afaste-se de mim. Certo? É o primeiro passo. Eu estou dando o exemplo do cigarro, porque é o exemplo mais marcante, que quase todos fumam. Mas atrás do cigarro vem a bebida, atrás da bebida vem a comida, atrás da comida vem a falta de sono, o momento impróprio. Enfim, uma série de situações que eu devo parar e conversar com cada uma delas. No momento que eu conversar, passar a ter consciência de que aquilo é inútil, aquilo não vai prejudicar o meu lazer, não vai prejudicar os verdadeiros prazeres, eu não vou deixar de comer, eu não vou deixar de passear, eu não vou deixar de dormir suavemente. Então, não é difícil. É o primeiro passo. Se eu conseguir dar um passo pequeno, eu já tenho alguma coisa. E eu receberei mais. Eu serei escolhido. E muito ser-me-á dado. Portanto, não é difícil. E tudo melhora pela lei universal da solidariedade. Um ajuda o outro, um ajuda o outro. Por que que eu tenho que convidar o meu melhor amigo para tomar um drink? Se eu posso convidá-lo para tomar um suco, por que um drink? Portanto, queridos irmãos e irmãs, que me honram com a sua atenção, muito obrigado. E eu posso testemunhar que neste momento, no ocaso da minha feliz vida, abençoada vida, aos 82 anos de idade, já caminhando para 83, eu sou um homem feliz. Sou um homem feliz. Tenho muitas atribulações, tenho as minhas doenças, mas eu sou feliz, graças a Deus. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade e que a espiritualidade nos oriente nos melhores caminhos. Obrigado.